10h11, vamos para nossa entrevista, Cláudia Vamos lá, Carvalho? vamos conversar com o doutor Adailton Lacer. Tem muito assunto para a gente tratar, especialmente esse caso mais recente de Campina Grande, que uma mãe deixou o bebezinho embaixo de uma árvore. Foi uma repercussão intensa em toda a Paraíba e depois ela voltou, né, Cacá, se arrependeu e disse que queria a criança de volta. Enfim, a gente tem muito o que explicar para as pessoas a respeito de momentos como esses, de adoção, como é que se dá a adoção, o que é crime, o que é que não é. Então, doutor Adailton, seja bem-vindo aqui à Rádio Band News. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia Carvalho, bom dia, Cacá Barbosa. E, antes de tudo, eu quero parabenizar a todos os repórteres, que hoje é o dia do repórter. Isso? Isso. Então, que são profissionais que trazem informações para a gente, mantêm a gente informado. Bom, situações como essa de mães que abandonam seus filhos na sarjeta, nas portas de residências, isso tem acontecido com muita frequência. Embora a imprensa, as campanhas do Tribunal de Justiça da Paraíba tenham alertado que esse tipo de atitude se constitui crime e que não é crime entregar seu filho de forma legal a uma vara da infância e juventude, então, vez ou outra, ainda nos deparamos com casos dessa natureza, infelizmente. Pois é, era justamente por esse ponto que eu queria começar. Havia um instituto da adoção à brasileira, né, que se falava muito sobre, e que era comum que as pessoas, quando não podiam ou não queriam um bebê, deixassem na porta de alguém que elas imaginavam que tinha condições de criar, que aquela família poderia acolher, e fazia-se uma adoção meio brasileira, né? Era uma coisa meio improvisada. Esse tipo de adoção não é permitido, né? É ilegal, não é isso, doutor Adailton? Não é. E tanto que essa expressão pejorativa, né, que depõe até contra o Brasil, porque só no Brasil tem isso, né? Adoção, um improviso, entre aspas, né? A brasileira. Como era que acontecia? As pessoas, como você bem disse, deixavam na porta de alguém, às vezes era uma pessoa conhecida da família, ou talvez alguém que já trabalhou para aquela família, deixava ali, sabia que aquele casal ou aquela família queria muito um filho, e as pessoas iam, com boa intenção até, ao cartório de registro civil. E o cartório lavrava um registro também de forma equivocada. Então, esse registro era temerário por quê? Porque se a mãe biológica depois se arrependesse e fosse atrás, o juiz tinha que anular esse registro, tomar a criança daquele casal e ela ia até responder a um processo criminal. Então, com o passar do tempo, foram feitas muitas campanhas, os cartórios hoje estão bastante cientes de que não podem fazer esse tipo de registro civil, né, de assento de nascimento, e as adoções hoje só se dão através da Justiça da Infância e Juventude. Em relação a essa situação da mãe, que o senhor já até começou a falar sobre isso, a mãe lá de Campina Grande que pegou o bebê, colocou embaixo de uma árvore e depois se arrependeu. A questão de abandono de incapaz, abandonar um bebê à própria sorte, isso é crime, o senhor já descreveu isso. Agora, ela teria outra alternativa, porque muita gente, eu estou abordando isso porque é muito comum que se faça julgamento sumário, né, das mães que agem dessa maneira. E a gente não sabe que drama ela passou, qual é a situação que ela está vivendo, se ela teve depressão pós-parto. Não, o próprio né? Conselho Tutelar afirmou que ela apresentava todos os sintomas de depressão pós-parto. Pois é, então eu queria que o senhor explicasse para a gente, uma mãe, por exemplo, que ela tem a consciência que não pode criar, como é que ela pode agir corretamente para não incorrer num crime de abandono de incapaz? Bom, vamos lá. Especificamente ao caso de Campina Grande, dessa mulher, eu não posso comentar, até por questões, né, de ética profissional, Sim. porque está sob os cuidados do juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Campina Grande. Mas vamos em tese. É um caso pontual que acontece aqui em João Pessoa, acontece em qualquer cidade do Brasil. Recentemente a gente teve um caso muito parecido aqui em João Pessoa, ali no Varadouro, perto da Central de Polícia. Então, naquele caso, a mãe, quando deixa, evidentemente que em primeiro momento a criança é acolhida, ou pelo Conselho Tutelar, ou pela própria equipe técnica da vara, e a gente coloca numa instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, que hoje é uma das modalidades também de serviço de acolhimento institucional.
Muito bem. A mãe é ouvida e cada caso ele é analisado criteriosamente, o caso concreto. A, a mãe, às vezes, no momento de desespero, não quer que a família saiba porque foi uma gravidez indesejada ou um envolvimento com uma pessoa comprometida que talvez não queira assumir aquela paternidade. Então, o desespero, a mãe também, muitas vezes menor de idade, e é levada a esse ato de desespero. Então, analisado isso, ela, evidentemente, o filho pode retornar para ela, acompanhada, toda essa etapa para a equipe multiprofissional. Agora, quando faz isso de forma ostensiva, uma pessoa que realmente joga numa lata de lixo e as crianças estão ali, aí ela vai responder pelo crime de abandono de incapaz e a criança vai perder o poder familiar sobre esse filho e essa criança vai ser disponibilizada para a adoção. Agora, é crime não querer criar o filho? De forma nenhuma. Qualquer mãe, desde a gestação até o nascimento do filho, ela pode manifestar esse desejo lá na maternidade. A maternidade mantém contato com a vara da infância e juventude, que vai acolher esta criança. A mãe depois é tomado seu depoimento para consolidar a sua vontade perante o juiz, perante o Ministério Público e o advogado ou defensoria pública. Lavrado esse termo, ela ainda tem 10 dias para se arrepender desse seu gesto. Não ocorrendo isso, a criança será encaminhada então para uma família substituta através da adoção. Uma criança, quando é abandonada, ontem a gente falava sobre isso aqui no programa, o abandono concreto, nesse caso de Campina, ou no caso da moça aqui de João Pessoa, ou no caso do abandono dos bebês, normalmente é feito pela mãe. Mas existe um pai também, obviamente, né? Sim. Esse cidadão que, quando toma conhecimento da gravidez, abandona essa mulher e, consequentemente, também o filho que está sendo gerado, ele pode responder de alguma forma por abandono? Segura um pouquinho que essa resposta vem já já depois do intervalo. Estamos conversando com o juiz da infância e da juventude, doutor Adailton Lacer. O intervalo é bem rapidinho, Cláudia Carvalho. A gente volta já já com mais informações e a continuação dessa entrevista com o doutor Adailton Lacer aqui na Band News FM 10h19. Seguindo com a nossa entrevista com o nosso convidado de hoje, o doutor Adailton Lacer, juiz da infância e da juventude, a gente está discutindo aqui, em tese, casos como o que aconteceu em Campina Grande, daquela criancinha que foi abandonada embaixo de uma árvore, lá na Rainha da Borborema. Você deixou uma pergunta, Cláudia, no bloco passado. Isso, foi sobre todo o processo de abandono, porque a mãe que abandona uma criança, muitas vezes, muito frequentemente, ela também foi abandonada pelo pai da criança, que por consequência também abandonou a criança, né? Antes do nascimento. Esse pai, ele pode ser responsabilizado? Olha, cada caso a gente tem que analisar isoladamente. Por exemplo, às vezes o pai nem sabe que engravidou aquela mulher. Pode ter sido um namoro fortuito, ou é uma pessoa comprometida. Tivemos um caso concreto onde foi muito divulgado pela imprensa, com imagens, inclusive, de segurança, onde a mãe deixa o filho no meio-fio, né, da rua, e até chega um cachorro perto dela, começa ali. E depois um vizinho vai e recolhe essa criança. Pelas imagens da mãe, o pai reconheceu que tinha se relacionado com aquela mulher. Então, enquanto a criança estava acolhida, o pai foi em juízo, se identificou, fez o exame DNA, comprovado que ele era o pai, ele teve a guarda do filho. Porque ele não sabia que aquela moça estava grávida, ela não sabia que ela iria abandonar o filho. Então, nesses casos, realmente, ele não é responsabilizado. Normalmente, esses casos acontecem a revelia do pai. Mas não está muito errado, não, doutor? O pai foi o primeiro que abandonou e não é responsabilizado? Porque desde às que vezes ele não saiba, sabe. levando em consideração que ele saiba saiba da gravidez e que ele não aceite. Então... Sim. Aí sim, ele também pode ser chamado a responsabilidade. Qual é a pena que eles vão cumprir? O abandono foi praticado pela mãe. O abandono dele, vamos dizer, foi um abandono material porque não ajudou, o abandono emocional que não cuidou, afetivo. Mas a maior punição dos pais é a perda do poder familiar. Ou seja, eles não vão mais ser pais daquela criança. E aquela criança vai então ser disponibilizada. É por isso que o Tribunal de Justiça da Paraíba tem esse programa Acolher, que é para proteger essas mães. É a entrega voluntária
protegida e humanizada para as mães que queiram entregar seus filhos. Então é importante, em momentos como esse, para que a população saiba, população feminina sobretudo, que não é nenhum crime não querer criar seu filho. Você pode entregar à justiça e você não vai ser criticada por isso. E, inclusive, se você quiser que ninguém saiba, que seus parentes, que ninguém saiba dessa gravidez, a justiça respeita esse sigilo. Qual é o setor da justiça que uma gestante, por exemplo, vamos imaginar que a gestante ela já sabe que não vai poder criar o filho. Que segmento da justiça, onde é que ela se dirige para dar início a esse processo, para disponibilizar para a adoção? É nas varas da infância e juventude. Toda a vara da infância e juventude tem uma equipe técnica multidisciplinar, com psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, que vão orientar e amparar essa mãe. Então, por exemplo, vamos citar aqui uma comarca que integra a primeira circunscrição judiciária. Nós temos aqui, por exemplo, Conde, Alhandra. Não tem propriamente a equipe lá no Fórum do Conde, mas tem a equipe de João Pessoa, que atende toda essa circunscrição. Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Alhandra, Mamanguape e assim por diante. Em relação agora, eu vou passar a adoção propriamente dita, tem muita gente na fila para adotar crianças aqui na Paraíba, e a gente sempre fala sobre existe uma dificuldade que é aquela imagem ideal da criança que os casais... É o fenômeno da escolha, né? Que você achar que criança é um produto que você escolhe. Eu quero esse porque é mais bonito, quero esse. Ou que pareça com os pais, ou que seja recém-nascido. Enfim, tem esse problema ainda? Tem. Disponibilizado para os pretendentes à adoção essa opção, né, de traçar um perfil. Coisa que para nós, pais e mães biológicas, não temos, né? Nós não podemos escolher se nosso filho vai ter algum problema congênito, deficiência física, vai nascer com saúde ou não. Mas para quem quer adotar, sim. E a fila é muito grande. Nós temos mais pretendentes do que disponibilidade de crianças e adolescentes, né? Quantos pretendentes? Hoje, no Brasil, tem mais de 33 mil. Mas aqui na Paraíba tem um número? Na Paraíba, nós temos em torno de 450 para 60 crianças. Doutor Laci, então peraí, deixa eu entender. Temos mais pretendentes do que crianças para adoção. Então, podemos dizer, vamos usar aqui um termo bem a grosso modo, tá faltando criança para adotar no mercado, doutor? Tá faltando, né? E aí você graças a Deus, né? Por que esse número maior não absorve o menor? Sim. Exatamente pelo critério. Pelo perfil que é traçado. Muita gente quer. Então ainda temos crianças a serem adotadas, mas são crianças que já estão encaminhadas. Agora tem muitos adolescentes, crianças maiores, grupo de irmãos. Pronto, essa semana eu fiz uma adoção de duas crianças gêmeas. E hoje eu ia fazer uma audiência com uma mãe. Foram para a mesma família, essas duas gêmeas? Porque o perfil dela ela queria grupo de irmãos. Entendi. Entendeu? E quando é gêmea, a lei diz que a gente dê preferência a que fiquem juntos. Sim. Agora, quando não há solução, então a gente faz por exemplo, uma mãe, já teve caso com a mãe que tinha 9 filhos. Então é quase que impossível alguém adotar 9. Então, infelizmente, a gente teve que distribuir, né, esses filhos com outras famílias. Então, hoje eu iria ouvir uma mãe que vai entregar seu filho para adoção. E ela, já que vocês falaram tanto de Muriçoca, do Miramar, e ela não foi hoje porque disse que foi para Muriçoca e estava cansada e não ia para a audiência. Então eu tive que marcar para a semana. E aí ela vai manifestar, vai ratificar esse seu desejo de entregar. Uma vez lavrado esse termo, tomado esse compromisso, ela ainda tem 10 dias para se arrepender, né? Não se arrependendo, o filho já vai para uma família cadastrada. Doutor Adailton, o senhor falou na questão do grupo de irmãos e me deu uma curiosidade. Vamos supor, então, essa família de 9 irmãos, né, que cada um vai para uma família e tal. É mantido, é estimulado o contato entre esses 9 irmãos? Como é que funciona isso, doutor Adailton? Olha, não é, porque isso vai depender muito de cada família. Uhum. E às vezes uma família está aqui em João Pessoa, a outra vai estar em São Paulo. Como esse caso específico, teve uma família de São Paulo que adotou a menina de 10 anos, que já é considerada velha e de difíceis possibilidades de adoção. Então, se eu concedo a adoção para você, você é o pai daquela criança. Então, cabe doravante a você dizer se vai querer ou não manter esse contato com os demais irmãos. A justiça não vai ter mais nenhuma interferência
depois de feita essa adoção. Nosso ouvinte Sebastião Urtiga manda uma mensagem aqui dizendo que a justiça deveria dar um prazo de 15 dias para que a mãe que abandona um filho se arrependa sem ser processada. Mas existe um prazo aí, né? Sim, não, aí é outro. A questão do abandono, ela vai Sim. ser chamada a juízo, vai ser ouvida e não vai ser, no primeiro momento, punida. Não necessariamente ela será processada. Depende do necessariamente. caso. Depende do caso. Não existe, nesse caso, não existe prazo de arrependimento. Ela é chamada, nós vamos ouvir o motivo pelo qual vai ser chamada a família dela, né? A família ampliada, avós, paterno, materno, e a criança será amparada. A preocupação da justiça é exatamente com a proteção integral da criança nesse primeiro momento. Doutor Adailton, em relação aos pretendentes à adoção, não é qualquer pessoa que pode adotar, né, uma criança, e eu sei que a Justiça faz aí uma análise do perfil, das condições, da disponibilidade, do senso de responsabilidade também, porque para ser pai e mãe, para ter uma criança sob sua responsabilidade, você precisa ter um comprometimento imenso, né? Como é esse processo? Quais são os pré-requisitos que precisam ser preenchidos por quem quer adotar uma criança? Em primeiro lugar, tem que ter mais de 18 anos e ser 16 anos mais velho do que a criança ou adolescente que ele pretende adotar. Porque, caso contrário, um rapaz de 18 anos ia adotar uma menina de 16. Então, na verdade, ia ser praticamente um casal. Então, tem que ter essa diferença na faixa etária, né? Gozar de boa saúde física, mental, não registrar antecedentes criminais. Se submeter a um curso preparatório de adoção e integrar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ou seja, o cadastro do Conselho Nacional de Justiça, que é uma fila nacional. Então, por exemplo, se uma pessoa conhece alguém que queira, por exemplo, a gestante ela quer disponibilizar o filho para adoção e a vizinha, por exemplo, quer adotar. Isso não pode ser feito Isso assim. não pode acontecer. É o que antigamente a gente chamava de Era adoção a brasileira ou intuito persone, adoção dirigida. Você Certo. já encaminhava seu filho para determinada pessoa. Agora, é bom registrar que está tramitando no Congresso projeto de lei regularizando esse tipo de entrega, né? E a gente fica muito preocupado porque a gente não sabe o que vai acontecer por trás disso. A gente até entende que pessoas com condições financeiras podem até seduzir uma mãe com menos recursos e Oferecendo dotá-la de presentes e tudo, de carinho, para depois ter aquela criança. É a questão da impessoalidade, né? A gente fica muito preocupado com isso. Esse projeto já está há algum tempo tramitando e eu acredito que ainda vai gerar muita discussão. Ouvinte pergunta aqui, pessoas solteiras podem adotar? Eu vou acrescentar mais. Pessoas solteiras, homoafetivas ou casais homoafetivos podem adotar? Podem. Já o Supremo Tribunal já liberou. E a Paraíba, diga-se de passagem, aqui em João Pessoa, nós somos um dos primeiros estados a conceder a adoção para casais homoafetivos, né? Tanto casais quanto pessoas solteiras. Pode ser homossexual, pode ser lésbico, não tem problema nenhum, não há nenhuma restrição. E aí me perguntam muito, mas doutor, o senhor dando um filho, essas críticas partem de pessoas que estão cadastradas, que não se conformam de ver uma criança sendo encaminhada para um casal homossexual, homoafetivo. Será que essa criança também não vai ser homossexual? E aí a minha resposta é, e se for, é crime? E os filhos homossexuais? São filhos de casais heterossexuais. héteros. Então, isso é uma pergunta que a gente não... descabida, né? E não é nenhum... Existe muito preconceito na sociedade, mas a justiça não faz essa distinção. De forma nenhuma. Não, a justiça não leva em consideração isso, a orientação sexual de ninguém. Doutor Lacerda, então, para a gente finalizar, as pessoas que tenham desejo de adotar uma criança, qual o primeiro passo a ser dado? Procurar a vara da infância e juventude da sua comarca, se habilitar, passar por todos aqueles requisitos que eu disse, né? Entrevista com a equipe multidisciplinar, levar seus documentos, fazer o curso preparatório de adoção, que hoje ele é feito de forma online. Ele é híbrido, tem a parte presencial e tem a parte onde os Demora conteúdos... esse curso? O curso a gente está levando hoje em torno de 2 meses. Já foi até de 72 horas. Mas o processo todo de adoção, desde a candidatura, o curso e a espera pela criança. Esse processo a gente tem um prazo de 120 dias para concluir. Agora, a espera eu não posso lhe dizer porque vai depender da disponibilidade. E do perfil do perfil, né?
Se você quiser, ou se você se habilitar e quiser hoje uma criança de 14, 15 anos de idade, um adolescente, aí a fila é rápida. Você pode estar na 100ª posição, você passa na frente dos demais. Entendeu? Agora, se você quiser bebê, recém-nascido, do sexo feminino, de pele clara, sem doença, aí a fila vai demorar um pouco mais. Conversamos, portanto, com o doutor Adailton Lacer, juiz da vara da infância e da juventude aqui da capital. Obrigado, doutor Adailton. Um abraço para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e até uma outra. 10h42, intervalo. Voltamos já já.